Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que você já se encontra de pé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Nós vamos estar fazendo a leitura no capítulo de número 7, no versículo de número 1. 2 Reis, capítulo 7, o versículo de número 1. Enquanto você está procurando, a irmã Érica louvou ao Senhor com um hino, que eu não sei se você reparou, mas no hino tem uma frase muito forte, tem uma frase muito verdadeira, uma frase muito impactante. Talvez a gente não consiga lembrar o hino todo, todas as palavras desse hino, mas eu quero convidar você a memorizar apenas essa frase que diz: e o meu Deus não falha. Entenda uma coisa, minha irmã, entenda uma coisa, meu irmão, o Deus que você serve, Ele não falha, Ele jamais falhou e Ele jamais irá falhar. Amém? Guarda essa frase com você, guarda essa palavra com você. Quando você passar por uma situação, entenda que a sua vida está nas mãos desse Deus que não falha. A sua vida pertence a esse Deus que não falha. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a quase este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Podeis tomar assento, meus irmãos. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem, que nós vamos estar fazendo uma exposição desse texto. Nós vamos estar extraindo desse texto alguma lição para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa caminhada, para a nossa trajetória aqui nesta terra. Algumas lições importantíssimas, algumas lições valiosíssimas para a nossa vida. Esse texto a qual nós lemos, onde o profeta Eliseu, ele prediz, ele profetiza uma bênção, uma vitória para o povo de Israel, para o povo de Samaria. Por que que Eliseu prediz essa abundância de alimento, essa abundância de mantimento? Porque no atual momento, aonde quando Eliseu ele faz esta profecia, ele lança esta profecia, o cenário que o povo estava vivenciando era um cenário, vou usar aqui o termo, a palavra, a expressão, desesperador. O povo estava passando necessidade. O povo em Samaria estava passando necessidade. O povo em Samaria estava passando fome. Por isso, nesse texto que nós lemos, Eliseu ele lança essa profecia. A situação ela era tão caótica que a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 6, que o rei de Israel, ele passeava pelos muros da cidade e ele ouve uma mulher clamando por ele: ó rei, acode-me. E o rei, ele vai se inteirar da situação, ele vai procurar a entender o que estava acontecendo, e a palavra do Senhor vai dizer que a mulher ela vai chegar ao rei e vai falar: eu fiz um acordo com esta mulher, parafraseando aqui o texto. Ontem nós combinamos de matar, cozinhar e comer
o meu filho. E hoje seria a vez do filho dela, mas ela escondeu o filho dela. Meu irmão, era o cenário. Às vezes é meio forte falar isso, soa meio pesado dizer isso, mas a situação era desesperadora a esse ponto. A situação que o povo estava vivenciando naquele momento era uma situação de desespero. E o rei, quando ele ouve essa palavra, ele fica furioso. Mas nós vamos estar entrando nessa questão um pouco em seguida. Mas é para vocês entenderem o contexto em que o povo vivia quando Eliseu ele lança essa profecia. Então, meus irmãos, quando essa situação, ela chegou a esse ponto, quando nós vamos ver o versículo de número 24 do capítulo de número 6, desse mesmo 2 Reis, nós vamos ver por que a situação ela estava naquele ponto, por que a situação ela estava caótica daquele jeito. No versículo de número 24 do capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Havia fome na cidade de Samaria, havia toda aquela situação desesperadora dentro de Samaria por causa disso, por causa dessa questão. Ben-Hadad, rei da Síria, ele ajuntou todo o seu exército, subiu e diz a palavra que ele cercou Samaria. Guarda essa palavra, cercou, porque aqui nós vamos estar extraindo a primeira lição que esse texto ele nos revela. Meus irmãos, saindo desse contexto, saindo do contexto da nação de Israel, do povo ali em Samaria, vamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia. Eu quero dizer uma coisa para você, que o inimigo das nossas almas, ele não muda muito as suas ações, ele não muda muito as suas maneiras e as suas formas de trabalhar. O intuito dele é nos paralisar. O intuito dele é nos limitar. O intuito dele é tirar a nossa mobilidade. Porque ele sabe que se ele assim fizer, ele consegue interromper os planos e os propósitos do Senhor para a nossa vida. Ele trabalha dessa forma, ele age dessa maneira. Ele cria situações para nos cercar. Ele cria situações para nos aprisionar. Para nos fazer viver desesperadamente, assim como vivia o povo de Samaria. E às vezes, essa cerca que o inimigo ele coloca à nossa volta, ela pode tipificar muitas coisas. Essa cerca, às vezes, ela tipifica algum medo que nós carregamos, que nós temos conosco, e esse medo, ele nos paralisa, ele não nos deixa prosseguir, porque o medo, meu irmão, até certo ponto, ele é algo benéfico para a nossa vida. O medo, até certo ponto, ele é um instinto de defesa para a gente. Mas nós não podemos permitir que nenhum medo na nossa vida, ele se transforme em pavor. Ele se transforme em pavor ao ponto de nos limitar. Porque tem gente que não vai tirar uma carteira de habilitação porque dentro dela ela já se sente tão incapaz, o medo já a paralisou de uma forma tão tamanha que ela já sabe o resultado que ela vai ter, ela vai ser reprovada e ela não tenta. O medo a impede de tentar. É uma das cercas que o inimigo usa para limitar as nossas mobilidades,
para nos limitar, para nos aprisionar. Eu vou falar aqui algumas, mas existem muitas outras. Tem uma cerca, meus irmãos, que tem paralisado muita gente. Tem uma cerca que tem aprisionado muita gente. E essa cerca, ela é a ausência de perdão. Ausência de perdão. E isso nos paralisa. Mas eu quero aqui falar de uma ausência de perdão, não ao nosso próximo. Meus irmãos, nós devemos perdoar o nosso próximo. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Devemos perdoar o nosso próximo. Mas, meus irmãos, às vezes a nossa dificuldade, ela não está em perdoar o nosso próximo. Às vezes a nossa dificuldade, ela está em nos perdoar. E isso é uma cerca que tem limitado muita gente. Isso é uma cerca que tem paralisado muita gente. Tem neutralizado muita gente. Eu não consigo liberar perdão para mim mesmo. Talvez eu trago sempre em minha mente situações que eu já dobrei o meu joelho, já pedi perdão a Deus por aquilo, Deus já me perdoou, e eu estou livre para seguir a minha vida em frente, viver o novo de Deus na minha vida, viver as novidades que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não consigo viver esse novo, eu não consigo viver essas novidades, porque embora Deus já tenha me perdoado, eu ainda não consegui me perdoar. E isso tem paralisado muita gente. Essa cerca, ela tem neutralizado muita gente. Essa cerca, ela tem deixado muitos desesperados. São algumas cercas, meus irmãos, que nós precisamos analisá-las em nossas vidas. A ausência de perdão. Ao próximo também, é claro, mas talvez a minha dificuldade ela não está em perdoar o meu próximo, mas a mim mesmo. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Eu tenho uma notícia que vai, nesta noite, mudar esta situação que você vivencia, esta situação que você se encontra. Barreiras cairão nessa noite. Cercas cairão nessa noite. E você vivenciará aquilo que Deus tem para a tua vida. Você desfrutará daquilo que Deus tem para você. Nenhuma barreira, nenhuma cerca espiritual se colocará entre você e Deus. Lembra o que você louvou e o que você adorou nessa noite? Lembra do louvor que a irmã Érica louvou ao Senhor? O meu Deus não falha. O seu Deus não falha. Meus irmãos, não existe barreira, não existe obstáculo que se colocará entre você e Deus. Está na hora de você transpor essas cercas. Está na hora de você vencer essas barreiras que o inimigo tem colocado à sua volta. Meus irmãos, às vezes nós estamos aqui cultuando a Deus. Às vezes nós estamos aqui louvando a Deus com os nossos lábios. Mas nós estamos aprisionados. Nós estamos presos. Nós estamos cercados. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Não é o que Deus preparou para você. O que Deus tem para você é grandioso. O que Deus tem para a tua vida é maravilhoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Cercas, barreiras cairão por terra na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra lição, meus irmãos, que eu quero estar compartilhando com você nessa noite. Versículo 31 do capítulo 6 diz o seguinte: E disse:
ele disse aqui no caso o rei de Israel: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei do Senhor? Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperarei do Senhor? Meus irmãos, o rei, diante daquela situação, diante daquele quadro que o povo de Samaria estava vivenciando, quando o rei ele observa a discussão daquelas duas mulheres, o rei ele se enfurece e ele manda um mensageiro ir até Eliseu. Ele diz que iria tirar a cabeça de Eliseu, iria matar Eliseu, porque o rei acreditava que aquele mal que estava sobre Israel, que estava sobre Samaria, vinha da parte do Senhor. Mas eu quero que entendamos nessa noite uma coisa. Esse rei em questão, ele se chama Jorão, é o rei Jorão. E este rei, ele é filho de ninguém mais e ninguém menos que o rei Acabe. Acabe, nós sabemos que foi o pior rei da história de Israel. E quando nós viramos algumas páginas da nossa Bíblia, e nós chegamos no capítulo de número 3, capítulo de número 3 de 2 Reis, e o versículo de número 1, a palavra do Senhor vai nos apresentar quem é Jorão. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 18º de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Versículo 3: contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Aqui nós tiramos uma outra lição para a nossa vida, meus irmãos. Eu acho muito interessante quando o rei Jorão ele vai culpar o Senhor pela situação que Israel estava vivenciando. Ele manda matar, ele queria matar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu era representante de Deus aqui na terra. Era o porta-voz de Deus na terra. Então, acreditando ele que aquele mal viera do Senhor, ele manda matar. Ele queria matar, a intenção dele era matar o profeta Eliseu. Por quê? Porque ele culpou o Senhor daquela situação em que Samaria estava vivenciando. Mas quando nós vemos a biografia dele, nós vamos ver algo muito interessante. Vamos lá. O homem, eu não vou questionar aqui a filiação dele, porque isso não quer dizer nada. Porque o pai de alguém pode ser alguém ruim e a pessoa não tem que herdar aquilo do pai. A pessoa pode fazer a diferença. Mas nós vemos aqui que não foi bem assim que aconteceu com ele. Ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor.
Ele fez o povo se desviar da presença do Senhor. Ele fez o que era ruim aos olhos de Deus. E quando a consequência chega, ele vai culpar o Senhor. Isso não é muito familiar para conosco, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós fizemos escolhas erradas? Quantas vezes em nossa vida nós tomamos algumas decisões, não vamos consultar ao Senhor primeiro antes de tomar as decisões? Quantas vezes na nossa vida nós andamos de uma maneira deslachada na presença de Deus? De qualquer maneira, vamos dizer assim. E quando a consequência vem, quando a consequência chega, nós também não queremos agir da mesma maneira. Queremos culpar o Senhor. Precisamos olhar para a nossa vida, meus irmãos. Precisamos olhar para nós. Precisamos nos colocar diante de um espelho e olhar para a nossa vida. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso. O Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso. Ele é misericordioso. Ele é um Deus perdoador. Mas quando nós nos achegarmos diante dEle, quando nós dobrarmos o nosso joelho perante o Senhor, para que Ele possa agir na nossa vida, para que Ele possa se levantar ao nosso favor. Às vezes nós erramos. Às vezes nós tomamos decisões da nossa vida precipitadas. Somos humanos. Deus não questiona isso. Deus não questiona às vezes que nós o deixamos de consultar para tomar uma decisão e aquilo dá errado. Deus é misericordioso, Ele é perdoador, Ele vai nos perdoar, Ele vai derramar e liberar as suas misericórdias sobre a nossa vida. Mas precisa haver em nós algo. Quando nós nos achegarmos a Ele, Ele precisa enxergar algo que vai fazer toda a diferença. Chamado sinceridade. Imagina se o rei chegasse diante do Senhor. Senhor, eu errei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz a nação pecar contra Ti, Senhor. Mas tenha misericórdia das nossas vidas. Com certeza a ação de Deus seria outra, meu irmão. Com certeza a atitude de Deus seria outra. Porque Deus iria enxergar sinceridade. Deus iria enxergar humildade. E Deus precisa enxergar isso na nossa vida. Sinceridade, humildade, para que Ele possa agir e se levantar ao nosso favor. Não vamos culpar Deus quando as coisas derem errado na nossa vida. Não vamos lançar na face do Senhor palavras vãs, palavras vazias, palavras de cobrança. Não vamos lançar isso à face do Senhor. Vamos lançar na face do Senhor palavras de arrependimento, palavras de reconhecimento das nossas limitações, nos colocando no nosso devido lugar e reconhecendo o lugar do Senhor. Porque a consequência ela chega, a consequência ela vem, mas, como eu disse, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus, Ele livra Samaria não por causa do rei. Deus, Ele livra Samaria não por causa do povo, que o povo também tinha se desviado. Deus, Ele livra Samaria simplesmente para poupar a vida de Eliseu, que estava com a sua cabeça prêmia. Mas, meus irmãos, quando nós nos achegarmos a Deus, vamos nos achegar com humildade, reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Amém? Outra questão que nós precisamos aprender nesse texto. Eliseu, ele profetiza a bênção no texto a qual nós lemos. Nós não vamos entrar muito nessa questão. Quando o mensageiro chega até Eliseu, ele vai e profetiza essa bênção, dizendo que haveria fartura na porta da cidade, haveria alimento na porta da cidade. Deus iria abençoar o povo,
Deus iria estar entrando com providência naquela situação. Deus iria dar vitória. Meus irmãos, aprenda. Eu não sei a situação que você está vivenciando. Eu não sei o caos que você está vivenciando. Eu não sei como está a sua vida nesse momento. Talvez você está aqui, mas o seu pensamento está turbilhão. Está pensando em tantas coisas que tem que ser resolvidas nessa semana. Talvez tem tantas coisas que ainda precisam ser resolvidas até o final desse mês. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero te ensinar algo baseado nesse texto. Aprenda a profetizar bênção sobre a sua vida. Eliseu, ele profetiza bênção em um cenário de caos. Eliseu, ele profetiza bênção em um cenário de desespero. Às vezes, quando nós vivemos situações da nossa vida, ao invés de nós nos apegarmos com o Senhor, está difícil, está complicado, mas Deus tem a solução, Deus vai dar vitória, Deus vai estar entrando com providência. Às vezes nós, ao invés de agirmos dessa forma, profetizarmos bênção, profetizarmos vitória, nós acabamos piorando ainda mais a situação. Às vezes bravejando, às vezes murmurando, às vezes questionando. Meus irmãos, aprenda. Às vezes as coisas estão difíceis, mas Deus está testando a sua fé. Às vezes as coisas estão complicadas, mas Deus quer testar o nível de seu relacionamento com Ele. Às vezes, meus irmãos, as situações acontecem na nossa vida, não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para nos derrubar, mas é para nos aproximarmos mais de Deus. É para que nós venhamos a nos achegarmos mais a Deus. E às vezes a luta na nossa vida, ela tem essa finalidade, ela tem esse propósito. Mas às vezes nós não entendemos, às vezes nós fechamos os nossos olhos espiritual e nós não queremos enxergar isso. Mas às vezes, meus irmãos, em um cenário de luta, de adversidade, Deus quer se revelar a você. Deus quer se manifestar na tua vida e te dar a vitória, te dar a bênção. Aprenda a profetizar coisas boas para você. E Eliseu, ele profetiza coisas boas para a cidade de Samaria, em um cenário de desespero, em um cenário de caos. E algo interessante, no versículo 2 desse texto, a qual nós lemos, no capítulo de número 7, versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. E disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, por-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Havia um homem, um capitão, que era um homem de confiança do rei de Israel. E quando Eliseu ele profetiza a bênção, quando Eliseu ele profetiza a vitória, quando Eliseu ele profetiza o fim daquela situação de desespero que Samaria vivenciava, esse homem de confiança do rei, esse capitão, ele fala essa palavra: infeliz. Ainda que o Senhor fizesse janelas dos céus, poderia isto acontecer? E Eliseu responde para ele: você verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Meus irmãos, para resumir a história, porque o tempo já não nos espera, Deus ele usa 4 leprosos. A palavra fala que na porta da cidade de Samaria tinha 4 leprosos. E esses leprosos, conversando entre eles, diz: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque há fome na cidade. Se nós ficarmos aqui, também iremos morrer. Vamos até o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matar, tão somente morreremos. Para resumir a história, esses 4 leprosos, eles tomam a decisão de ir até o acampamento, até o arraial dos sírios. E eles vão.
E é interessante que quando eles chegam lá, o arraial está vazio, está tudo abandonado. E eles encontram uma fartura de alimento, fartura de riqueza. Os cavalos ficaram por ali, os jumentos ficaram todos por ali. E eles começaram a olhar aquela situação, porque a palavra do Senhor nos revela que quando aqueles 4 leprosos estavam caminhando em direção ao acampamento sírio, o Senhor fez com que os sírios se confundissem. Eles ouviram um som de um grande exército indo até a direção deles. E eles pensaram, com certeza, o rei de Israel alugou os heteus, o rei dos heteus e o rei dos egípcios contra nós. E eles estão vindo contra nós. E fugiram e deixaram o arraial como estava, cheio de riqueza, cheio de alimento. Eu acho que você não entendeu. O Deus a qual eu e você servimos só precisou usar 4 leprosos para botar um exército em retirada. O Senhor a qual eu e você servimos só precisou usar 4 leprosos para que um exército fugisse e a profecia de Eliseu pudesse se cumprir. E a palavra do Senhor vai nos dizer que os leprosos fizeram saber ao rei de Israel o que aconteceram, e eles foram lá tomar aqueles despojos. E a multidão, feliz, alegre, na euforia de buscar o alimento que eles estavam necessitando, eles correram em direção ao arraial dos sírios. E a palavra vai nos dizer que aquele homem em cuja mão o rei se apoiava, ele foi atropelado pela multidão e ele morreu sem poder desfrutar daquilo que Deus havia preparado para o povo. A outra lição que eu quero compartilhar com você, meus irmãos, é que a incredulidade, ela nos impede de receber as bênçãos e as vitórias que o Senhor tem para as nossas vidas. Meus irmãos, nós deixamos de vivenciar muitas coisas na nossa vida por causa da incredulidade. Porque nós acreditamos, mas lá no fundo, nós não acreditamos. Às vezes o nosso pensamento é como daquele homem: será mesmo que o Senhor pode resolver essa situação? Será mesmo que o Senhor tem a solução para isso? Será mesmo que o Senhor pode resolver isso? A situação é tão caótica, a situação é tão desesperadora. Será que Deus pode resolver esse problema na minha vida? A palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que aquele homem, ele viu tudo. Ele chegou tão perto, mas ele não desfrutou. Ele não pôde tocar. Ele não pôde vivenciar. Ele não pôde desfrutar daquilo que o Senhor havia preparado. Meus irmãos, o Senhor, ele não quer que você apenas olhe. O Senhor, ele não quer que você apenas veja. O Senhor, ele quer que você toque. O Senhor, ele quer que você tome posse. Mas para isso, não pode haver em seu coração incredulidade. Para isso, você precisa vencer a incredulidade. Você precisa vencer a falta de fé. A palavra do Senhor vai nos revelar nos Evangelhos que quando Jesus ele desce do monte da transfiguração, ele observa um grande tumulto em volta dos seus discípulos. Ele vai procurar saber o que estava acontecendo. E um homem vai e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho, que ele é atormentado por um espírito imundo. Este, quando pega, o lança na água, no fogo, o lança no chão. Eu o trouxe aqui para que os seus discípulos o expulsassem, mas eles não puderam. Esse homem vai dizer algo interessante: mas se tu podes alguma coisa, ajuda-me. Mas se tu podes alguma coisa, ajuda-me. E nós vamos ver que o Senhor Jesus questiona aquele homem e diz: se tu podes, tudo é possível ao que crê.
Meus irmãos, Deus ele não deixa de abençoar aquele homem. O Senhor ele não deixa de dar a libertação para aquele jovem. Mas antes do Senhor assim o fazer, o Senhor ele trata a fé daquele homem. E aquele homem depois ele responde ao Senhor com lágrimas nos olhos: sim, Senhor, eu creio. E ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Peça isso ao Senhor nessa noite, meus irmãos. Se às vezes você acredita desacreditando, peça para o Senhor te ajudar nessa noite, na sua incredulidade, que Ele assim irá fazer. Deus ele não agiu na causa daquele homem, na situação daquele homem, antes de primeiro tratar a fé dele. Deus ele pode tratar a sua fé nessa noite. Deus ele pode tratar essa área na sua vida nessa noite. Coloque isso diante dele. Coloque isso nas mãos dele, assim como aquele homem fez. Ele diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E o Senhor assim fez, o Senhor o ajudou. E ele obteve vitória. Ele obteve aquilo que ele almejava. Ele alcançou aquilo que ele entregou diante do Senhor. Mas primeiro, o Senhor tratou a fé dele. Meus irmãos, quando Deus promete algo na nossa vida, Ele vai cumprir. Deus ele prometeu a vitória para o povo de Samaria e cumpriu. Deus ele vai cumprir as promessas dele na sua vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma de suas mensagens, ele diz algo interessante. Ele diz que promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Deus é fiel, Deus ele é justo, Deus ele é verdadeiro. Deus, ele cuida de você. Deus, ele zela por você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Não permita que cercas que o inimigo tem colocado diante de você te afaste do Senhor. Não permita que a incredulidade te impeça de vivenciar o que Deus tem para a tua vida. Não permita. Não permita. Porque Deus tem coisas grandes reservadas para você. Deus ele tem coisas maravilhosas para a tua vida. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado essa palavra em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.